Olá, trazendo mais um vídeo aqui. Dessa vez eu quero abordar um pouco sobre a API gráfica OpenGL, né? Dar uma introdução básica sobre o que são APIs gráficas, né? Mostrar, falar alguns exemplos e mostrar como fazer um setupzinho inicial básico no OpenGL. Enfim, tem trocentos vídeos aí na internet sobre. Tem um site muito bom que eu recomendo já de cara aqui, que é o learnopengl.net.com, e é um site muito interessante para quem está querendo começar os estudos, né, com OpenGL. E é uma API gráfica meio que defasada, entre muitas aspas, né? Porque, enfim, nos últimos anos a gente teve aí o surgimento e a emergência do Vulkan, que aos poucos vem tomando terreno, né, nessa área multiplataforma. Mas o OpenGL, querendo ou não, ainda segue firme e forte, ainda segue sendo bastante suportada aí em boa parte das engines e tudo mais. Bom, mas já que eu toquei no assunto, o que são, né, as APIs gráficas? Bom, você talvez você não saiba o que é, mas já deve ter ouvido falar, né, em algumas das APIs gráficas, a Vulkan, como eu falei, OpenGL também é bem famosa. No Windows nós temos a DirectX 12, DirectX 11 e 12, né? DirectX, a 11 e a 12, que é a mais recente. Mas enfim, já é uma API antiga, né, na Windows, então teve o DirectX 9 e o DirectX 10. Elas são proprietárias, né? Todas as APIs gráficas DirectX. E elas são utilizadas, como eu falei, no ecossistema Windows e também são suportadas no console da Microsoft, né? O Xbox. Também temos a Vulkan, que é uma que vem se destacando aí nesses últimos anos. OpenGL, né? Como eu falei. E também temos a Metal, que seria a API gráfica da, do ecossistema da Apple, né? macOS, iOS. E quando a gente vai para consoles, a gente também tem um set de APIs gráficas que os consoles utilizam. O Xbox, como eu falei, utiliza DirectX, né? Faz parte do ecossistema da Microsoft. O Nintendo Switch, ele funciona com OpenGL e com Vulkan. Então é por isso que, inclusive, é mais fácil. É mais fácil não, né? Mas eu diria que é mais tranquilo. É mais fácil, né? De certo modo, portar para Nintendo Switch, porque ele já tem suporte a essas APIs gráficas que já são bem suportadas no desktop. E o Switch também suporta uma API gráfica própria. É o NVN, se eu não me engano. A mesma coisa com a Sony, né? E o PlayStation, ela também tem um set de APIs gráficas próprias, tanto para o PlayStation 4 quanto para o PlayStation 5. Uma API gráfica, basicamente, é o que permite a gente fazer uso da nossa GPU, né, da nossa placa de vídeo, para fazer ela renderizar gráficos na tela, né? Renderizar polígonos a partir do uso de, de buffers na memória, de shaders, né? A gente seta as posições dos vértices que a gente quer desenhar e escreve um programinha para definir de que maneira nós vamos desenhar isso. Eu vou mostrar aqui mais ou menos como é que se faz isso. Mas basicamente a API gráfica ela funciona no nível do sistema operacional, né? Ela é dependente do SO. E porém ela opera o driver da nossa placa de vídeo. Então se aqui eu tenho o hardware, aqui, enfim, pode ser que eu esteja falando merda, tá? Se alguém aparecer e me corrigir aí, eu agradeço, inclusive.
Mas aqui nós temos o hardware, né? Que vai estar, enfim, nossa GPU vai estar conectada. E aí aqui nós vamos ter o kernel. O cacete. Kernel e o sistema operacional. Que o kernel geralmente lida com essa comunicação, né? Com o hardware em si, e o SO ele se utiliza do kernel para isso. No caso do Linux, muitos drivers para vários componentes do computador já estão, né, disponíveis no kernel, porém você pode instalar alguns também a nível de sistema operacional. Mesma coisa com o Windows, né? A gente às vezes quer usar um dispositivo na nossa USB, a gente tem que instalar um driver específico para ele. E as APIs gráficas, elas funcionam aqui em cima, né? A camada do SO. E aí as APIs gráficas, por elas operarem na nossa GPU, né? Operarem a GPU, elas têm um funcionamento bem parecido entre elas, né? Mesmo que a sintaxe mude totalmente, no caso pronto, o Vulkan ela suporta os shaders do OpenGL, né? O GLSL. Mas se você for escrever um shader para DirectX ou para Metal, a gente usa programas diferentes, né? De shader. No OpenGL, por exemplo, como eu falei, nós temos o GLSL, seria o OpenGL Shader Language, né? No DirectX, nós temos o HLSL, que inclusive, se eu não me engano, quem mexe com Unity também utiliza o HLSL para escrever shaders lá, se eu não me engano. O Metal agora eu não lembro qual é a linguagem de shader que ele utiliza, né? Aqui no caso seria uma abreviação para High Level Shader Language, né? No DirectX. Mas, por exemplo, se a gente for escrever para PlayStation, né? Que tem uma API gráfica proprietária, ele também usa um tipo específico de linguagem de shader. Eu acho que é o PlayStation Shader Language, algo do tipo. Mas basicamente é isso. Porém, apesar de ter essas diferenciações, eles ainda compartilham de conceitos em comum. Como eu estou falando aqui, por exemplo, o conceito de shader. E quem é do mundo dos jogos aí, da computação gráfica, já deve ter ouvido falar isso aqui. Enfim, não precisa nem ser programador, né, para ter ouvido falar disso aqui. Só de você jogar, às vezes mesmo, quando você inicia um joguinho lá na Steam, você já deve ter visto, né, compilando shaders, coisa do tipo. E aí também temos o conceito de vertex ou vértice. Sei lá, tem os vertex, tem texturas, tem blends, viewport, e scissors, né? Enfim, tem vários conceitos que são compartilhados entre as APIs gráficas. E muda de fato é a sintaxe. É como eu pegar duas linguagens de programação diferentes, né? Nós vamos ter conceitos compartilhados como estruturas condicionais, né? Um if da vida, um if else, ou laços de repetição, né? Um for, um while, que vão ter, né? Na maioria das linguagens, porém elas diferem na sintaxe. Aqui é uma parada parecida. Elas utilizam, as APIs gráficas utilizam de diferentes funções para fazer coisas parecidas, né? Porque a GPU, querendo ou não, ela tem que operar de uma mesma forma, entre aspas. Deixa eu ver se tem mais algo para falar sobre isso.
Acho que é isso, basicamente. Que não pretendo fazer, né, nenhuma explicação aprofundada, não. Só dar esse parecer geral aí de que APIs gráficas elas servem para isso. Serve para nós plotarmos gráficos na nossa tela. Para a gente desenhar triângulos, né? Que a gente utiliza vários triângulos para fazer polígonos, né? E esses polígonos dão forma os mais diferentes modelos 3D que nós utilizamos nos nossos jogos. Aqui no Learn OpenGL, a gente pode ver, ó, que... Deixa eu ver se dá para mostrar algum exemplozinho aqui. Mas aqui, ó, dá para ter uma noção de que, por exemplo, nós temos o conceito de mesh, né, que aqui já é uma abstração, né, acima da camada de API gráfica. Aqui já vai no nível da sua engine, né, de como é que você vai lidar com meshes e com modelos. Mas aqui, por exemplo, ó, mas é um conceito também que é bem comum a gente ver, né, na maioria das engines, na Unity, na Unreal, na Godot. Aí aqui, ó, nós temos que um mesh, ele tem, ó, um conjunto de vértices. Um vértice é um ponto, literalmente, né? Um ponto dentro da nossa janela. Com 3 pontos, nós conseguimos desenhar um triângulo. Então, um mesh nada mais é do que isso, um conjunto de pontos na nossa janela que a gente utiliza para desenhar uma determinada forma geométrica. E aí, a partir de vários meshes, nós temos um modelo. Mesma coisa aqui, ó. Conjunto de meshes dá vida a um modelo. Deixa eu ver se tem alguma imagem aqui da hora. Mas aqui, ó, basicamente a gente consegue ver isso. E essa mesh aqui, que esse modelo complexo, né, nada mais é do que um conjunto de meshes e que, se eu conseguir dar um zoom aqui, a gente vai ver que é formado de vários triângulos pequenos. Opa. Tá, mas vamos lá pro básico do básico. Como que a gente inicializa, né, uma API gráfica, né, e como é que a gente faz uso dela no nosso programa. E eu criei essa pasta aqui, né, tá vazia. Vou começar a popular ela. E eu vou jogar algumas bibliotecas que eu vou precisar para isso. Tá aqui a minha pasta. Eu vou jogar, ó, basicamente a GLFW e essa outra biblioteca aqui, Glad. E quem já viu o vídeo anterior que eu postei sobre IMGUI, né, o Dear Image UI, vai ver como é que baixa elas, mas só dando uma reprise geral aqui, e para que elas servem também, né? A GLFW, ela é basicamente uma biblioteca que permite fazer o uso como é que eu posso dizer? Criar janelas dentro do nosso sistema operacional, porque voltando aqui para o GIMP, acima ainda, aqui dentro da camada do sistema operacional, né? Aqui mais em cima, nós vamos também ter as diferentes APIs. Que permitem essa criação de janelas dentro do sistema operacional. No caso do Windows, por exemplo, a gente tem a famosa API Win32, que permite a gente criar janelas e, enfim, o que vai dentro dessas janelas é basicamente é aqui que a API gráfica ela entra. A gente precisa de um contexto de janela que vai estar ligado ao nosso sistema operacional e a API gráfica vai operar dentro dessa janela. E aí, essas APIs aqui podem variar conforme o sistema. No caso do Windows, da Win32. No Linux, atualmente, a gente tem 2 servidores de janela. X11, que é o mais antigo, se assim posso dizer, né? E tem um outro que está aí já também há um bom tempo sendo desenvolvido e que aos poucos está
tá se movendo para ser o substituto do X11, que é o Wayland. Aqui é a mesma coisa. Quando a gente está lidando com o Linux, a gente tem que se atentar ao qual servidor de janelas que a gente vai utilizar. No Mac eu realmente não vou saber o nome, porque, enfim, nunca lidei com isso no Mac, mas eu sei que, por exemplo, tem uns projetinhos que permitem você rodar aplicativos utilizando o X11 no Mac. Pode facilitar aí algumas coisas. Porém, se a gente for lidar com o contexto de janela utilizando a API do próprio sistema, vai ser bem chatinho porque, enfim, elas são bem diferentes umas das outras. E é isso, tipo, a biblioteca Win32 obviamente não vai funcionar no Linux, né? Porque ela é uma biblioteca proprietária. Com o X11 e o Wayland também, acho que talvez possa até ter até ter alguma camada de compatibilidade, mas isso aqui geralmente é para rodar no Linux, né? E aí, se você for escrever, você vai ter que reescrever o código de janela para cada plataforma que você quer suportar. Se você for suportar web e Android, também você vai ter que correr atrás de suportar, de ver como é que você vai criar um contexto de janela, né, entre aspas, para essas plataformas também. É aqui que entra o GLFW, que ele faz essas abstrações para a gente. Também tem um outro projeto, né, que é bem famoso, que é utilizado por, assim, no geral, né, dentro da indústria, ele é bem utilizado, que é o SDL2. E, enfim, se propõe a algo parecido, né? Ela te dá, além do contexto de janela, também te dá algumas coisas a mais, como input para controle, né, por exemplo. Input para diferentes dispositivos, te dá um contexto de áudio também, coisa que o GLFW não dá. Mas aqui, como eu estou me preocupando mais com a parte gráfica por enquanto, eu vou utilizar do GLFW. Porque, enfim, ele tem algumas vantagens. É mais simples, é mais enxuto, permite você compilar estático, né? Ou seja, você consegue gerar um executável único, sem necessidade de você ter diferentes DLLs, né? A serem distribuídas junto com o seu executável, coisas assim. Mas é isso, o GLFW serve para isso, para te dar um contexto de janela inicial. E aí aqui, ó, também fala um pouquinho e, né, é basicamente dar um contexto de janela para você utilizar com alguma API gráfica, OpenGL, OpenGLES, e o OpenGLES ele é mais voltado para sistemas embarcados, também tem essa diferenciação, né? O OpenGLES ele é mais voltado para Android, para web, né, via Emscripten, coisas assim, e Vulkan. E é isso aqui, né? Basicamente ele suporta Windows, macOS, Wayland e X11. É isso. E aí tem a outra lib que eu vou utilizar, que é o Glad. Ele é um carregador de funções modernas do OpenGL, se assim eu posso dizer. Eu expliquei também um pouco no vídeo anterior. Mas aqui, basicamente, quando você cria um contexto de OpenGL, você só vai ter uso, você só vai conseguir utilizar as funções antigas, né? Porque o OpenGL tem diversas versões aqui, versão 1.0, as mais recentes agora já está na 4.6. E, enfim, muita coisa mudou, né, no decorrer dessas versões. As versões mais antigas, por exemplo, você não conseguia escrever um shader personalizado, né? Você tinha um contexto mais fechado. Eu vou mostrar um pouquinho também. Mas para você fazer o uso dessas funções mais modernas aqui, 3.0, né, em diante e tal, você precisa de um carregador. E aí o Glad é uma opção interessante porque te permite exatamente customizar aqui qual versão você quer utilizar. Você quer suportar um contexto GLES também, né, que é, como eu falei, voltado para sistema embarcado aqui. Você pode escolher as extensões que você quer utilizar. E aí depois de você escolher tudo aqui bonitinho, é só você gerar aqui
o arquivo e baixar esse zip que ele já vai ter aqui, o código-fonte para você utilizar para fazer esse carregamento. E aí, como eu falei no vídeo anterior, também tem outras opções. Tem o GLEW, que serve para a mesma coisa, porém ele não tem essa questão de ser tão modular, né? É mais fechadinho. Tem o GL3W, e também serve para a mesma coisa. É um carregador de funções modernas, mas que ele é mais enxuto, né? Que a GLEW. É realmente voltado para funções mais modernas, né? Não se preocupa tanto em suportar versões mais antigas. E assim por diante. Mas basicamente o importante disso aqui é entender essa parte. E aí, ando com essas bibliotecas aqui, que é basicamente tudo que eu preciso no momento, pelo menos. Vou criar aqui meu arquivozinho do CMake. Como required. Projeto. Chamaria OpenGL mesmo. Zero. E as linguagens, por enquanto, eu vou estar utilizando a linguagem C mesmo. Nada de C++. Vou adicionar um executável, adicionar aqui o meu main.cpp. Opa, adicionar o nome do executável. Project name. E aí aqui eu vou criar um main C, né? C. A pasta raiz do meu projeto. E aí, vamos lá. E aí o .h, stdlib.h, int argc, tá? argv. Aqui eu vou adicionar o seguinte. Como o GLFW já tem suporte para o CMake, basta eu fazer o seguinte. Dar um add subdirectory e caminho para a pasta do meu GLFW, né? Tá em third party GLFW 3.4. Aqui, além disso, eu também tenho que adicionar o diretório de include do meu GLFW. Que tá também third party GLFW 3.4 e include. Eu vou fazer a mesma coisa para o glad. Third party glad include. Porém o glad ele não tem suporte para o CMake, né? No caso ele não vem com um arquivozinho CMake. Porém o projetinho ele é bem simples. É literalmente aqui, ó, só um .c que eu tenho no meu src, né? Minha pasta source. Então eu posso adicionar até direto aqui. Third party glad src glad.c. E lá. Pronto. É isto. Pronto. Com isso, já devo ter aqui o GLFW, GLFW3 e o glad.h. Acho que tem que incluir o cabeçalho do glad antes. E aí aqui não tem muita dificuldade. Primeiramente eu vou iniciar o GLFW. Né? Se der algum erro, retorna -1. E eu vou criar uma janela, como eu falei, né, para iniciar uma API gráfica. Para fazer uso da API gráfica, eu tenho que ter um contexto de janela. No caso da gente, né, tá utilizando sistemas operacionais, mas em consoles, por exemplo, se eu não me engano, basicamente o que você vai ter que ter é um frame buffer, mas também eles vão ter APIs específicas, né, de cada plataforma.
Então não tem muito para onde correr. GLFW, create window. Tem uma janelinha aqui. Vou dar um zoom. Se der erro para criar janela, tentar uma mensagenzinha de erro. To create LFW window. Aqui. Deixa eu ver. Ah, tá. Importante, né? Tem que linkar também o target link libraries. Tenho que linkar o GLFW, né? Senão vai dar esses erros aqui. Eu não tenho referência indefinida, né? Para as funções do GLFW. Então vem aqui e GLFW. Perfeito. E aqui eu vou criar um loopzinho simples. Enquanto não a janela não deve fechar, né? O window not should close. Eu vou atualizar os eventos e vou fazer um swap buffers. Isso aqui é um conceito interessante também, que vem da questão do double buffering. Porque o que acontece? Quando a gente lida com APIs gráficas, nós temos o que a gente chama de frame buffer. Frame buffer. O frame buffer é basicamente você pode pensar como sendo uma imagem zona, uma textura zona, onde a gente vai desenhar os pixels do que a gente quer renderizar na tela, né? Simplificando bastante mesmo. E aí é comum, né? Tipo, pensando logicamente aqui, se eu tenho uma textura que está sendo renderizada aqui na minha janela, se eu desenhar aqui, né? Eu desenhar um triângulo, eu posso ter alguns problemas de... Como é que eu poderia dizer? De concorrência, sei lá, de funções. Digamos que eu queira desenhar, que eu queira desenhar duas coisas ao mesmo tempo, entende? E aí eu tenho alguns problemas aqui de concorrência dos pixels na tela, sei lá, por exemplo. Uma prática muito comum é a seguinte: é a gente ter dois frame buffers. Um que ele vai ficar fora da janela e outro que vai ficar sendo exibido. E aí, nesse frame buffer de trás, eu desenho tudo que eu quero desenhar. E aí, chega em um momento aqui que eu chamo a função de swap. Ela vai e faz essa troca. O que eu estava renderizando aqui, que a gente chama de back buffer, ele passa para frente, né? Ou seja, passa a ser exibido. E esse aqui agora passa a ser o back buffer. E aí eu faço esse trampo que eu tava fazendo antes, né? Tipo, eu limpo tudo aqui do back buffer e desenho o que eu quero desenhar no próximo frame. E aí eu faço essa troca, né, dos buffers aqui nesse swap. Basicamente faz essa troca do back buffer pro front buffer e assim sucessivamente. Aí é isso aqui, né? Eu tenho um loop principal já, que vai ficar atualizando meus eventos e fazendo esse swap dos buffers. Aqui agora eu vou destruir minha janela. E dar um terminate, né? Para finalizar o GLFW.
Aqui, para fazer o uso do contexto OpenGL, eu ainda preciso fazer outra coisa, que é chamar essa outra função aqui, né? No caso do GLFW. E é para dizer em qual janela eu quero que seja ativa, né? No contexto atual. Faço uso disso aqui. E aí com isso aqui, vamos ver... Pronto. Com isso aqui eu já tenho uma janelinha rodando, né? Bonitinha. E aqui, para testar se o OpenGL está funcionando, é só eu chamar algumas das funções básicas aqui do OpenGL. E eu vou limpar a tela, né, em uma cor específica. Tá, isso aqui vai dar BO porque eu tô... Deixa eu tirar por enquanto o Glide aqui. Né, só por enquanto. Porque por enquanto ainda não tô fazendo o carregamento dele. E aí aqui, deixa eu ver, preciso... Fui o cabeçalho. Ah, viajei. Aqui, para fazer uso do OpenGL, eu tenho que também utilizar linkar a biblioteca do OpenGL, né? Que eu consigo fazendo isso aqui, GL. No Windows, se eu não me engano, você precisa linkar o OpenGL 32. Mas aqui, como eu estou no Linux, eu vou utilizar o GL mesmo. E aí aqui, ó, já tenho a janelinha rodando e limpando na cor que eu defini aqui. Agora, para fazer uso do Glide, basicamente o que eu preciso fazer é chamar essa função aqui. Glide load glloader. E aí eu vou passar aqui como parâmetro essa função aqui do meu GLFW. E aí, ou seja, o Glide ele vai fazer uso dessa minha função aqui para carregar as funções do OpenGL. Mas caso aqui dê erro, o load Glide. Deixa eu ver isso aqui também. Finalizo e destruo. E só finalizo. Ah, no caso aqui não precisa. Viajei. Aqui que não precisa. Aqui precisa dos dois. Não precisa. Pulei um if sem querer. Com isso aqui, eu já vou estar utilizando o Glide. Então, com isso eu consigo fazer uso das funções modernas, né, do OpenGL. Eu vou mais uma vez aqui retirar o Glide para fazer o seguinte. Eu vou tentar renderizar aqui um triângulo utilizando as funções do OpenGL antigo. E no OpenGL antigo a gente faz um uso mais imediato. Então aqui, por exemplo, eu utilizo essas funções glBegin e glEnd e faço uso aqui dessas funções que são mais diretas. Aqui eu defino a cor do polígono que eu quero desenhar. Então eu vou desenhar aqui um polígono branco. E aqui eu defino as posições dos vértices dos vértices desse polígono. E aí, uma coisa interessante de entender é, quando a gente lida com computação gráfica,
né? Pelo menos no OpenGL. Eu realmente não vou saber dizer agora das outras. Se o espaço é definido assim também. Mas a gente está acostumado aqui daqui dá para ver, né? No próprio GIMP, que é uma convenção comum. E, por exemplo, aqui a coordenada 00, né? E à medida que a gente vai andando, aqui vai aumentando x. Para cá, para baixo, vai aumentando o y, né? E ó, a gente pode ver, por exemplo, essa imagem ela é 1024 por 768. Aqui começa no 00, mais ou menos, dá para ver aqui, né, as coordenadas. 00. E aqui, ó, à medida que eu vou vindo para cá, eu vou me aproximando das coordenadas do tamanho dessa imagem, né? Coordenadas se aproximam do tamanho da imagem em si. Quando a gente lida com o espaço do OpenGL, né, que a gente não aplica a matriz de transformação, ela se assemelha muito mais a um plano cartesiano. Eu realmente não lembro agora o nome que se dá a esse plano que o OpenGL utiliza. Mas basicamente aqui eu tenho no centro a posição 00. Se eu corro aqui para baixo, meu y ele diminui, né, não aumenta. Então aqui eu teria a coordenada 0 no x e menos 1 no y. Aqui para cima, né, do contrário, ele aumenta, eu teria a posição 0 no y, no x e 1 no y. E aqui a mesma coisa, para a esquerda, né, assim como no normal que a gente já está acostumado a utilizar. Aqui é menos 1. E aqui seria 1 no x, 0 no y. Né? E aqui, obviamente, seria menos 1, 1, 1, 1, 1 menos 1 e menos 1 menos 1, né? Enfim, por definição aí. Então, quando eu for colocar aqui as posições dos meus vértices, eu tenho que me atentar a isso, que ele vai estar nesse sistema de coordenadas. Então aqui, por exemplo, eu quero que meu vértice esteja no x0 e eu vou colocar ele mais ou menos aqui na metade. Então eu quero que ele esteja na posição 0.5, né? Já que aqui o topo seria 1. Então aqui 0.5f. A próxima posição, eu quero que ele esteja mais ou menos aqui, então eu vou utilizar 0.5 no x e menos 0.5 no y, né? Já que eu quero que ele esteja mais ou menos aqui, e para baixo diminui. Então 0.5 no x e menos 0.5 no y. E o último ponto, eu quero que esteja para cá. Então eu diminuo o y, né? Ele vai ficar agora negativo. E o x, né? Vai ficar agora negativo. E o y permanece a mesma coisa. Eu só fiz correr aqui meu x agora. Aqui, eu não expliquei, né? Mas aqui é basicamente o modo de desenho que eu quero utilizar. Os mais comuns são o GL Points, o GL Lines e o GL Triangles, que serve exatamente para desenhar os triângulos preenchidos, né, na tela. Ou seja, esse GL Triangles aqui, ele vai pegar de 3 em 3 vértices, então é importante se atentar a isso. Tem também outros tipos aqui, tem o Triangle One, Triangle Strip, que tipo, eles fazem meio que um loop, né? Eles fecham direitinho. Por exemplo, se eu tiver 4 pontos aqui, se eu adicionar um outro vértice, eles vão garantir que os vértices eles vão ser tipo ligados, né? Um com o outro. O último ele vai ligar com o primeiro. No caso aqui, eu quero o Triangles. E aí, enfim, como eu falei, né? O Points ele basicamente desenharia vários pontinhos entre os vértices, ou melhor, viajei. Ele desenha os pontos em cada vértice. O Lines, ele vai
traçar uma linha, né, entre os vértices. Porém, aqui é importante se atentar que eu precisaria também aumentar a quantidade de vértices que eu tenho, já que cada linha precisa de pelo menos 2 vértices, né? Então aqui ele ficaria meio cagado se eu utilizar o lines, porque eu só tenho 3 vértices, e esse vértice aqui, por exemplo, ele não estaria ligado com nenhum outro. E aí eu só teria basicamente uma linha que vem daqui até aqui. E aí se eu quero fazer uma linha daqui para cá, eu precisaria, por exemplo, repetir essa posição aqui e fazer ele vir, né, criar uma linha dessa para essa. E a mesma coisa se eu quiser fechar aqui o meu triângulo. Eu precisaria repetir essa posição e copiar isso aqui e adicionar no final para fazer uma outra linha traçando. Ou seja, eu precisaria de 6 vértices aqui para traçar um triângulo completo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porém, a gente também tem o GL Line Strip, eu acho. Ou é o Strip mesmo. Eu acho que é isso. E aí eu não precisaria disso, né? Aqui eu teria ele traçaria as linhas entre esses vértices e garantiria que fecharia certinho. Mas de novo, não vou utilizar isso aqui. Isso aqui, enfim, é mais para o OpenGL antigo, né? Para o OpenGL moderno, a gente utiliza outras coisas mais diferentes. A gente não utiliza mais esse modo imediato. Bom, com isso aqui, vamos ver se funciona. Pronto, tá aqui. Um triângulo desenhado exatamente naquelas posições que eu defini. E ele vai ficar nessa posição, porém eu posso alterar aqui, por exemplo. Vou pegar aqui o LFW get frame buffer size, que é para pegar o tamanho da minha janela. E aqui eu vou atualizar o tamanho da minha viewport. 00, largura e altura da janela. E aí, quando eu escalonar isso aqui, ele escalona junto o meu triângulo, né? E é basicamente isso que essa viewport aqui faz. Ela define o tamanho e essas coordenadas aqui, elas atingem na minha janela. Então, se eu não atualizar a viewport, ela fica limitada àquele tamanho inicial, né, de criação da minha janela. E aí, quando eu atualizo a viewport também, ela atualiza essas coordenadas. Ou seja, a partir do momento que eu escalono agora, esse aqui passa a ser o meu 00, né, aqui no centro, aqui passa a ser o 01, enfim, e assim por diante. O 0, e é isso. Beleza. Mas aí, dada essa introdução, né, para o OpenGL antigo, eu agora posso fazer uso aqui do OpenGL moderno. E com o OpenGL moderno, nada disso aqui vai me servir. Eu não consigo fazer o uso dessa API antiga. Eu agora preciso definir esses vértices em uma variável aqui separada, né? Idealmente. Então aqui eu vou colocar o seguinte. Vou pegar essas mesmas posições, 0, 0.5f. 0.5f menos 0.5f. E menos 0.5f. F menos 0.5f. E agora eu preciso jogar isso dentro de um buffer. Vou criar aqui um vertex buffer. Para criar basicamente eu preciso utilizar essa funçãozinha aqui do OpenGL. Gerar buffers. Isso aqui, pense no buffer como se fosse um espaço na memória dentro da sua placa de vídeo. Sabe quando você utiliza
Sabe quando a gente tem a VRAM da nossa placa de vídeo, a memória de vídeo? Basicamente, pense que a gente está pegando aqui alocando uma referência para esse espaço de memória da nossa placa de vídeo. E aí, nisso, a gente vai jogar essas informações aqui para dentro dessa memória de vídeo. Essa informação, ela precisa estar lá para a gente poder desenhar na tela. Senão, não adianta de nada. E aí, para passar essa informação para esse espaço de memória, né, dentro da nossa GPU, basicamente a gente faz o seguinte. A gente binda, entre aspas, esse buffer, né? Faz ele ser o buffer ativo no momento. A gente chama essa função aqui, buffer data. E aqui também não tem erro. Essa parada aqui eu não vou me aprofundar agora, esse glArrayBuffer. Mas saiba basicamente que isso aqui é o slot que a gente quer colocar o buffer. Existem outros slots que servem para coisas diferentes. Tem também o ElementArrayBuffer, tem o GL Uniform Buffer, mas geralmente para esse buffer de vértice, né, a gente utiliza esse ArrayBuffer. E aí a gente passa nessa função aqui, buffer data, a gente passa o tamanho, né, de dados que a gente quer passar. Basta eu fazer isso aqui, o size of vertices, já que minha variável aqui ela tá sendo toda, como é que eu posso dizer? É um array não dinâmico, né? A data é fixa. E aí aqui eu passo onde está a variável que contém meus dados. E aqui é o tipo de uso que eu quero dar. A gente tem alguns tipos aqui também. Tem, né? Isso aqui vai depender do quanto você vai atualizar o seu buffer. Porque não é comum a gente ficar recriando esses buffers aqui. O mais comum é a gente fazer o quê? A gente aloca um buffer de um tamanho X e aí a gente fica atualizando ele, né, com os dados, principalmente para dados relativos aos vértices, né? Porque é comum a gente precisar ficar movendo, sei lá, imagine um sprite 2D, ele vai se mover, né? Vai mover, vai pular. E essas atualizações, elas têm que refletir na hora que a gente for desenhar a nossa textura na tela. Então, à medida que a gente vai atualizando esses dados aqui, a gente também tem que atualizar dentro do buffer da nossa GPU. Mas aqui, por enquanto, né, como eu não pretendo ficar atualizando, assim tá de boa. E aí eu poderia, inclusive, aqui utilizar um static draw, né, que é mais para esse uso de que eu não vou precisar ficar atualizando, né, a todo frame, por exemplo. E aí, atualizado, né, o buffer, basicamente, eu desbindo ele, né. Tiro ele aqui do meu slot. Bom, é isso. E aí, como eu falei, né, aqui eu não vou mais utilizar isso aqui. Vou apagar. E aí, outra coisa que a gente precisa, agora que se torna obrigatório, né, no OpenGL moderno, a gente precisa ter um programa de shader também. Caso contrário, simplesmente a gente não, a API gráfica não vai saber como desenhar nosso triângulo na tela. Um shader, ele é basicamente um programa. É literalmente a gente, ó, isso aqui é um exemplo de shader. A estrutura é totalmente parecida com um código em C aqui, né? Por exemplo, a gente tem a função main, a gente tem variáveis e tal. E é dentro do nosso shader que a gente vai definir como é que os nossos vértices vão ser desenhados na tela.
Eu vou criar uma função aqui. Basicamente isso. O nosso shader ele vai receber um tipo de shader, porque os shaders eles podem ser de dois tipos. Quer dizer, podem ser de mais, né? Mas aqui o básico que você precisa são dois. É um Vertex Shader e um Fragment Shader. O Vertex Shader ele é aplicado em cada vértice do nosso programa. Ou seja, ele pode manipular as posições, você pode manipular as posições, né, dos vértices e tudo mais dentro do Vertex Shader. E o Fragment Shader, ele opera em pixel a pixel do nosso vértice, né? Então é aqui onde você geralmente pode alterar a cor e tudo mais, né? Tipo, sendo bem breve. Mas tem outros tipos de shader também, tem o Complete Shader, o Geometry Shader, né? Que servem para, enfim, para manipular outras etapas aí do processamento do nosso polígono. Mas aqui, basicamente, não tem muito mistério. Vou fazer isso com o OpenGL. Eu vou dar um Create Shader. E eu passo o Shader Type, né? Que eu vou passar como parâmetro. Eu aplico... Eu aplico o meu código no shader. Basicamente, eu estou passando esse código aqui para o meu shader. Lembrando que isso aqui, quando é criado, é o mesmo esquema do buffer. Isso aqui é meio que alocado na memória da minha GP1, um espaço para isso. E aqui eu pego uma referência, né, uma chave, um ID para esse objeto na memória da minha placa de vídeo. E aí aqui eu passo, né, eu subo esse código fonte para o meu shader. E aqui eu compilo ele. Compile shader. Pronto, é isso. É isso que a gente precisa basicamente para fazer nosso shader funcionar. E aí é interessante sempre fazer também uma checagem, né, para ver se deu certo. E eu posso pegar o compile status, né, ou seja, o status de compilação do meu shader e retorno para essa variável aqui. E aí, se não deu certo, eu posso pegar aqui um log de porque não deu certo. Infolog, get shader infolog. Buffer size, length e log. E aí aqui eu printo a mensagem de erro. Failed to compile GL shader. Aqui eu posso printar o log de erro. Retorno 0 aqui, se foi bem sucedido, né, eu retorno o próprio shader. E aí, além disso, né, quando o shader, eles são objetos separados. No OpenGL, pelo menos, quando a gente vai utilizar o shader, a gente precisa linkar eles dois em um programa para fazer uso. Eu não posso, por exemplo, fazer aqui como eu estou fazendo no buffer, né? Dar um bind buffer. Eu não tenho aqui um GL use shader. O que eu tenho é um GL use program. Esse program é o que vai conter o meu conjunto de shaders que eu quero utilizar para desenhar o meu polígono na tela. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então, create program. Vou passar aqui um vertex shader e um fragment shader. E
também é bem tranquilo. Dou um Create Program. Dou um Attach Shader. Ou seja, aqui basicamente eu associo, né, os meus dois shaders ao meu programa. E por último, eu linko ele. É isso, simples assim. E aqui eu faço a mesma coisa, né, para fazer essa checagem aqui, né? Tipo, não a mesma coisa, né, mas enfim, é parecido. Em vez de um shader, eu dou um get program IV. Aqui, em vez de compile status, eu vou pegar o link status, né, o status de linkagem. Aqui, em vez de shader infolog, vai program infolog. Aqui embaixo vai program e fail to link gl program. Pronto, é isso. E agora vamos para a parte de escrever os programas em si, né? Eu vou criar aqui em cima mesmo. Criar um vertex source e um fragment source, né? Os meus programas de shader que eu quero utilizar. E eu tenho que começar basicamente com a versão do GLSL que eu quero utilizar. Aqui, fazer assim. Aqui eu vou começar com os atributos do meu programa, né? Do meu shader. Os atributos são exatamente os campos que eu pretendo receber dos meus vértices. No caso aqui, eu estou utilizando, estou passando só a posição. Mas, por exemplo, eu poderia aqui ter as cores também, né? Para cada vértice, já eu mostro isso. Primeiro eu vou mostrar só com a posição. Para, por exemplo, se eu quisesse ter uma cor diferente para cada vértice, né? E quisesse que o meu programa ele interpolasse, fazer o clássico triângulo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Fazer o... Ele só vai estar com uma cor. Fazer o clássico triângulo colorido aqui, ó. Né? Se eu quisesse cada vértice com uma cor diferente, eu faria isso aqui, passando junto do meu buffer. Mas aqui, por enquanto, eu vou fazer o seguinte. A position. Por enquanto, é isso. Vou passar um VEC2 para minha posição, já que eu também só tenho aqui, né? Um VEC2 para cada um dos meus vértices. Se eu quisesse, por exemplo, levar em consideração o eixo Z, né, também, eu passaria aqui no meu vértice, nos meus vértices, né, no meu polígono, e aqui eu mudaria para VEC3. Por enquanto está de boa. E aí aqui, novamente, não tem muito mistério. Aqui eu vou utilizar uma palavra-chave que já faz parte, né, do conjunto de palavras-chave do próprio OpenGL, que é essa GL Position. É ela que vai definir a posição do meu vértice na tela. Então o que eu quero fazer aqui é... lembrando que esse GL Position ele tem que ser sempre um VEC4. Então aqui eu vou passar, né, a minha própria posição que eu estou recebendo dos meus vértices. O eixo Z vai ser 0 e o eixo W tem que ser sempre 1.0. Né, isso aqui é importante de se atentar. Esse quarto valor aqui tem que ser sempre 1.
Bom, isso aqui é um programinha básico, mas já é o suficiente para a gente ter um, um Vertex Shader funcional. E aí eu vou fazer algo parecido aqui para o meu Fragment Shader, ou Pixel Shader, né? No caso do DirectX, eles usam essa nomenclatura. Mas aqui, basicamente, também tem uma função main. Aqui, em algumas versões do OpenGL, você ainda vai ter essa variável aqui. Também é uma palavra, uma variável com nome reservado, né? Essa glFragColor. E é ela que você vai, né? É nela que você vai definir a cor do pixel, né? Que está sendo desenhado na tela. Porém, algumas funções, algumas versões mais recentes do OpenGL, essa palavra aqui, essa variável, ela não existe mais. Vamos ver se aqui dá certo. Mas aqui é basicamente a mesma coisa. Você vai definir um vec4 e aqui você vai passar uma cor, né? Sendo cada cor, ou melhor, cada campo aqui vai ser relativo a um canal do pixel da tela, né? Ou seja, canal vermelho, canal verde, canal azul e o canal alfa. E aí, isso aqui basicamente é só eu chamar aquelas funções lá. Então aqui, no Vertex Shader, eu chamo a Create Shader. E o tipo, né, eu passo gl, underline, vertex, underline, shader. E aqui o Vertex Source. Para o Fragment, mesma coisa. GL, Fragment, Shader. E uso elas para criar o meu programa. Pronto, vamos ver. Vou lá isso aqui. Aparentemente não teve nenhum erro. E aí, para utilizar meu programa, eu chamo isso aqui, ó, GL Use Program. Para tirar, né, o programa que eu estou utilizando atualmente, é só usar 0. Aqui, para desenhar na tela, eu utilizo esse GL Draw Arrays. E aqui a mesma coisa. Eu tenho aqueles modos de desenho, né, que eu posso utilizar, aqueles diferentes modos. Então aqui pode ser points, pode ser lines, mas eu vou utilizar triângulos. Aqui é o primeiro elemento, né? O índice que eu quero começar a desenhar. Caso eu quero começar do índice 0, aqui eu quero começar do 0, né, do primeiro elemento. E aqui a quantidade de vértices que tem no meu polígono. Que no caso são só 3 vértices mesmo, né? 1, 2, 3. E aqui, para ele saber como é que digo, qual buffer, né, que ele tem que utilizar para desenhar, eu dou um bind buffer aqui. Isso aqui provavelmente vai dar errado, mas vamos fazer um teste. Porque ainda tem uma outra paradinha que eu tenho que criar antes. Vamos ver se vai assim. Certo. Bom, antes de desenhar, eu preciso criar um outro objeto. E esse seria o meu VIO, que é o Vertex Array Object. É ele que vai definir
como é que eu posso dizer? O layout do meu vértice, né? Porque como eu falei, aqui é simples, porque eu só tenho as posições, não tenho nada mais. Porém, é comum em vértices, em polígonos mais complexos, que eu tenha também aqui informações relativas à cor, ao UV, né, da minha textura, ou seja, qual a coordenada que eu estou utilizando da textura para desenhar aquela parte ali daquele vértice, tudo mais. Então isso aqui ele tende a ficar maior, essas informações aqui. E aí eu preciso ter bem definido qual a posição de cada informação ali dentro dos meus dados, né? Do meu conjunto aqui de dados. Para isso que eu utilizo esse Vertex Array. Então, para criar ele também é bem tranquilo. É bem parecido com o Buffer. Então aqui eu gero, né, um Vertex Array. Aqui eu vou fazer o seguinte. Vou dar um bind nele. E aí aqui eu vou... Eu vou habilitar esse attribute array 0, né? Isso aqui, ele vai ser o vertex array, né? Vocês vão perceber que ele bate totalmente com esses atributos aqui que a gente tá colocando no nosso shader. Eles sempre vão ser meio que compatíveis. Então aqui o que eu tô fazendo é habilitar esse atributo 0 aqui. E aí aqui eu defino a estrutura dele, né? E basicamente eu faço isso aqui, vertex attribute pointer, o index, que é 0, e o tamanho, que é 2, porque eu tenho um vec2, né? Basicamente isso. Aqui o tipo de dado, que é um float, né? São 2 pontos flutuantes, né? Que é um vec2. Aqui se é normalizado, geralmente não, é falso. Aqui o stride seria o tamanho do meu de cada vértice meu. E basicamente seria 2 vezes size of float, né? Já que cada vértice tem basicamente só 2 float de tamanho. E aqui é a posição onde eu tenho que começar a considerar ele. É a própria posição 0. Porém, antes de fazer isso aqui, eu tenho que também fazer esse bind buffer aqui novamente. Poderia fazer ali em cima, né? Mas enfim. É para dizer qual buffer que contém essas informações aqui, né? Que eu quero utilizar para desenhar. E aí depois eu posso desbindar ambos os meus os vertex array e o buffer. É importante se atentar aqui à ordem, né? Você sempre desbindar o buffer depois de desbindar o vertex array. Senão ele pode acabar perdendo a referência aqui desse pointer. E aqui, ao invés de eu utilizar o buffer, eu vou utilizar o vertex array. E o buffer já vai estar associado a ele. Pronto. Com isso, tem um triângulo sendo desenhado na tela utilizando esse meu programinha, né, de shader. Se eu quiser alterar aqui cor, vou alterar ali no programa que ele vai alterar bonitinho também. E aí, como eu falei, isso aqui é um programa bem simples, né? Porque a estrutura aqui do meu polígono não é complexa também. Basicamente, ele só tem 2 posições
Melhor, ele só tem a posição, né, dos vértices, não tem nenhuma informação a mais. Mas digamos, se eu quisesse adicionar cor para cada uma das posições do meu vértice. Adicionar aqui. Adicionar, né, três cores aqui. 3 cores não. Uma cor RGB, né, sem o canal alfa. Com isso aqui, já altera um pouco o restante do meu programa. Aqui, por exemplo, eu agora vou ter um vec3 com a cor, né? E aí, outro ponto interessante é, e agora, o que eu quero fazer é, essa cor aqui eu não vou utilizar no meu Vertex Shader, certo? Porque aqui eu lido somente com a questão das posições do meu vértice. Eu quero dar quero ter uma maneira de utilizar essa cor aqui no meu Fragment Shader. Para isso, eu utilizo essa variávelzinha aqui, var_in. Com ela eu posso passar posso passar as informações adiante. Para isso, basta eu fazer isso aqui no main. O vcolor é igual ao meu acolor. Com isso aqui, eu já vou estar passando as informações do meu color, né, que eu vou receber via atributo aqui dos meus vértices. Estou passando ela adiante para o meu Fragment Shader. E aí aqui eu preciso fazer a mesma coisa. Vcolor. Lembrando que os nomes eles têm que bater, né, para poder pegar certinho. E aí com isso eu posso utilizar aqui o vcolor diretamente. Certo, isso aqui por um lado, né? Porém agora eu também preciso alterar o formato do meu Vertex Array, certo? Porque agora eu mexi também na estrutura do meu polígono. E aí para isso agora eu vou aumentar aqui o tamanho do stride. E agora não é mais simplesmente dois floats, né? Agora são 5 floats por vértice. Então altera aqui para 5. E agora eu também tenho informações relativas à cor de cada vértice, né? Aqui eu estou fazendo somente para a posição. Então aqui basicamente agora eu vou ativar, né? Vou habilitar outro campo. E aqui vou fazer a mesma coisa. Vou setar o ponteiro para o index 1. Aqui são 3 float, né? 3 float para cor. O resto aqui é a mesma coisa. 5. E aqui é a posição. Eu devo começar a ler as informações relativas à cor. Aqui, basicamente, as cores elas começam a partir desse ponto aqui, né? Elas não começam do zero. O zero seria aqui, né? Seria no início de cada vértice. Eu começo a ler elas a partir de 1, 2. Começo a ler, ó, a partir do terceiro elemento, né? Mas como no caso a contagem começa com 0, seria do segundo elemento. Então aqui basicamente eu só faço o seguinte: 2 vezes size of float. Ou seja, eu começo a ler a partir do segundo ponto flutuante. É esse aqui. E aí com isso aqui, eu já tenho um triângulo colorido na tela. Legal. Tá, e aí, outra parada interessante, né, só para finalizar aqui por enquanto, vou ver se eu gravo outros vídeos depois, trazendo um pouco mais sobre texturas também, enfim, outras, como é que eu posso dizer,
funcionalidades, né, especificidades do OpenGL, trazer também sobre sistema de coordenadas e tudo mais. Mas aqui uma parada interessante de comentar é sobre o Vertex Shade, sobre os shaders, né, no geral. Eu estou utilizando essas nomenclaturas aqui, Attribute, Varine, mas que dependendo da versão do OpenGL que você estiver utilizando, elas não são mais suportadas. Então, você pode utilizar aqui, em vez de Attribute, você utiliza o in. E para o Varine, você vai utilizar out. Isso quando você estiver utilizando elas no contexto do Vertex Shader. Certo? E aí do Fragment é o contrário. O Varine que aqui virou out, aqui vira in. Né? Seria tipo basicamente isso que eu tô é uma parada bem explícita, né? Aqui out seria um valor que vai para fora. E aqui como eu vou receber esse valor, ele entra, né? In no meu Fragment Shader. E aqui, como são valores que entram, né, a partir dos meus dados do meu vértice, seria in, né? Eles estão recebendo. E aí, aqui, como eu falei, né, em algumas versões do OpenGL, isso aqui não é mais suportado, essa variável. O que você precisa fazer é um out. Um out vec4, eu vou colocar um flag color, por exemplo, né, sem o GL. E aqui, em vez de lFragColor, eu utilizo essa função que eu criei aqui como out. Lembrando que a cor tem que ser um vec4. Vamos ver. E é isso. Funcionando do mesmo jeito. Aqui nos atributos, você ainda pode fazer uma parada a mais. E é especificar o location. Né? Ou seja, location 0 e location 1, eles vão bater basicamente com isso aqui, ó. Com esses atributos, né? Ponteiro 0 e 1. Porque o que acontece, dependendo de como seu shader for compilado e tudo mais, se isso aqui não tiver explícito, essas posições aqui elas podem variar de lugar. Então aqui o que seria você está utilizando como 0, talvez o position pode ser 1 e o color pode ser 0. Entende? Pode ser que mude. E enfim, como isso aqui tem que bater certinho, né? Esses tamanhos e tudo mais, as posições, pode ser que cague o seu programa e aí você vai ter algumas inconsistências na hora de renderizar na tela. E aqui é uma forma de garantir. Tá certo isso? Uma forma de garantir que ele renderize certinho. Vou ver se tá certo. Eu acho que tá. Porque agora parece que deu uma mudada na cor. E aí outra coisa importante também é sempre lembrar de deletar os recursos da GPU, né, que a gente está utilizando, os buffers, vertex array, deletar os shaders. Os shaders você pode deletar a partir do momento que você linkar eles no programa. Ou seja, depois de criar aqui o programa, você já pode deletar os shaders. Né? Não tem esse BO. E aí o programa você deleta depois que não for mais utilizar ele. Isso aqui tá meio estranho. Acho que não tá certo não.
Não sei muito bem o que é que mudou ali, né? O location. Parece que a cor deu uma alterada. Provavelmente ele tá meio que cropando alguma informação aí, né? Cortando de maneira errada. Algo relacionado a isso aqui. Mas é isso. E aí, enfim, como eu falei, nos próximos vídeos eu vejo se trago outras funcionalidades a mais do OpenGL, como criar texturas, por exemplo, que é feito de maneira bem similar, né? A gente tem aqui um Generate Textures. Eu passo os dados para minha imagem a partir dessa função aqui, né? Parecido com o que eu faço na hora de passar os dados para o buffer. E enfim, assim por diante. E aí... passar dados para o shader via atributos também não é a única maneira, né, de fazer isso. Também tem o uniforme que a gente pode utilizar, por exemplo, posso criar uma matriz aqui de transformação para aplicar, para criar um sistema de coordenadas e tal. Posso multiplicar, né, essa matriz aqui. E enfim, com isso aqui é o que basicamente a maioria dos jogos fazem para das engines, né, na real, no geral, para fazer sistemas de coordenadas, né, sistema de coordenada para mundo 2D, sistema de coordenada para mundo 3D e assim por diante. Mas é isso. Acho que por esse vídeo aqui tá de boa isso por enquanto. Até a próxima.